Gente, olha a novidade que a Cauane tem pra falar pra vocês. Fala, Cauane. Eu quero pôr brinco. Quer o quê? Pôr brinco. Quer colocar brinco, gente? Olha esse pote. Esse mãe tá crescendo. Tá crescendo, é? Gente, eu vou pôr brinco lá na farmácia. Na farmácia? Sim. Gente, eu sempre falei assim, quando elas crescerem, Yasmin crescesse, se ela quisesse furar a orelha, furava. A Cauane também, mas a Yasmin parece que vai pagar pra você furar? Sim. É, porque não usar brinco. Sim. Pra que usar brinco? É porque uma amiga minha da escola me convenceu. Ah, ela te convenceu a usar brinco. Ela... Você nunca queria usar brinco e ela te convenceu. Sim. Ah, essa história tá mal contada, hein? Nada. Hum? Nada. Ah, menininho.